Fala, torcedor alagoano e fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 6 de agosto, temos mais uma partida decisiva para o CSA. O CSA enfrenta às 4 horas da tarde o Náutico lá nos Aflitos. Uma partida muito decisiva para os dois times. O Náutico precisa vencer para tentar enquadrar entre os quatro primeiros colocados para jogar com uma vantagem aí na segunda fase da Série C, nos mata-matas. E o CSA precisa vencer para tentar encostar ou entrar de vez no G8 nessa reta final, que seria muito importante para o Azulão. Vídeo com muita informação, Náutico vem com muitos detalhes. Vamos para mais uma análise pré-jogo junto com vocês. Começar pelo time da casa, o Náutico. Inclusive, curiosidade, né? Hoje tem um jogo entre o Azulão e o Timbu, um time vermelho e branco, então tem aquele que a mais para a torcida do CSA. Mas deixando a rivalidade do azul e branco de lado, vamos falar aí sobre o time do Timbu, o time do Náutico. 15 jogos. 15 jogos o Náutico já fez nessa Série C. 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas apenas. Time que perdeu pouco, 3 derrotas é bem. É uma campanha bem regular, uma campanha bem segura para quem quer subir, são 24 pontos. Então o CSA vai ter um adversário difícil, um adversário muito tradicional. A torcida do Náutico está enchendo os aflitos em todo jogo. Todo jogo o aflito está com uma capacidade muito interessante de número de torcedores. Então isso ajuda a equipe da casa, dá uma pressão maior, faz o jogo ficar mais fervoroso e é um combustível a mais para o jogador você ter a sua torcida lhe empurrando de primeiro minuto até os 90. Então o CSA vai encontrar um clima um pouquinho hostil lá nos aflitos. O Náutico, além disso, o Náutico começa putz, deu uma travada aqui, mas o Náutico comandado pelo Fernando Macchiori, ou Machiori, se você quiser chamar mais aportuguesado, ele vem aí de 5 jogos sem perder. Foram 3 empates e 3 empates e 2 vitórias. Hoje eu tô meio enrolado, tô meio acelerado, né? Vou dar uma relaxada. São 3 empates, 2 vitórias. E ele vem de também 2 empates. Desses 3 empates aí e 2 vitórias que são seguidas dessa série invicta do Náutico, os últimos 2 jogos foram empates. Então aí vem precisando de resultado, porque legal, 5 jogos sem perder, mas vem de 2 empates seguidos, então dos últimos 6 pontos ganhou 2 apenas, vai precisar dar uma compensada em casa nessa partida, porque o Náutico enquadrava o time do G4 e agora tá no G8, tá? A última vez que eu olhei, a tabela ele estava em sexto. Então já joga a fase de mata-mata com a desvantagem de decidir fora. Isso é muito importante no mata-mata da Série B, da Série C, perdão. Você decidir em casa. Qualquer mata-mata, na verdade. Mas nesse específico, como a gente tá falando de Série C, mais ainda, o CSA provavelmente não vai integrar o G4. Por causa que a pontuação do CSA não parece que vai levar ele a isso. Mas hoje pro CSA é importante estar entre os 8 primeiros colocados. Beleza? No último jogo, teve uma coisa interessante. O Macchiori tentou dar uma mexida aí no esquema tático do Náutico. Foi para um 3-5-2 e eu achei que não funcionou tão bem. Como é que eu posso dizer? O time ficou muito exposto. Esse 3-5-2 é uma formação que eu gosto. Não é uma formação tão defensiva quanto as pessoas acham, porque geralmente você dá liberdade para os seus alas, mas tem que ser muito bem treinada. O jogador brasileiro, eu sempre falo isso quando eu falo do 3-5-2, o jogador brasileiro tem uma resistência a esse tipo de formação, porque a gente viciou o nosso futebol a jogar sempre com as linhas de 4 homens, com 4-2-3-1, que é o famoso 4-5-1, 4-3-3, enfim, 4-4-2. Então, existe uma resistência dos jogadores a se adaptar a isso, então demora um tempo, tem que ser muito bem treinado, tem que levar tempo. E aí o Macchiori resolveu mudar de um jogo para o outro e eu achei que não funcionou tão bem. Eu acho que o Náutico ficou muito exposto nessa partida e provavelmente não vai vir com essa escalação para pegar o CSA. E aí, como é que o Náutico geralmente joga? Vamos lá, vamos por parte. Duas características principais. Tô com a garganta meio seca, então tô dando uma cadenciada aqui nas falas. Trabalha muitos cruzamentos. O Náutico explora muito seus laterais. Tem um ótimo lateral direito que a gente vai falar já já sobre ele, que tem uma variação muito interessante. Trabalha muito pelas laterais e joga muito em transição. O time do Náutico é muito veloz. Esse time que está jogando agora, com alguns desfalques que vão voltar nessa partida, inclusive o CSA ainda levou esse azar de alguns bons jogadores voltarem
para o plantel, para a disposição do treinador logo hoje. Mas, no geral, o Náutico ele joga muito na transição, na velocidade, explora muito as laterais para cruzamentos. Isso é muito interessante, porque o Náutico, mesmo jogando com, como é que eu posso falar? Jogadores móveis, ele explora muito essa aproximação na área. Os volantes, os laterais, os atacantes que jogam do outro lado da jogada, tipo a jogada tá do lado direito, o atacante pela esquerda, fecham muito na área. Então, o Náutico, quando chega pelas laterais, pelos cruzamentos, faz um grande volume de jogo ali pela área. Então, ele preenche a área do adversário. Então, o que eu acho importante? As cabeças de área do CSA hoje estarem muito atentas nas recomposições para apoiar a defesa, porque se o Náutico fizer uma maioria dentro da área, nessas jogadas pelas laterais, provavelmente a chance do Náutico abrir o jogo com o placar na frente é muito grande. Então hoje os volantes do CSA vão precisar muito dessa recomposição, de ajudar, serem de fato cabeças de áreas na hora da fase defensiva, mas também vão precisar jogar. Lá no final a gente vai falar um pouco sobre o que eu acho do meio campo do CSA para a partida de hoje. Beleza? Vamos lá. Outro detalhe legal. O Náutico tem 10 jogadores diferentes que marcaram gols nessa Série C. Ou seja, um time que o plantel conseguiu um destaque. Muita gente conseguiu marcar pro Náutico. Então isso mostra que não tem uma grande dependência de um jogador ou de outro, como é o caso do CSA, que praticamente mais da metade dos gols do CSA na Série C foram marcados por Talhar e Bastos. É muito diferente. A gente tem um CSA com a concentração de gols muito grande entre dois atletas e o Náutico, mesmo com atletas que marcaram 3, 4 vezes, tem 10 jogadores diferentes que marcaram gols pela equipe do Náutico, beleza? Então vamos falar desses jogadores agora. Vamos falar de uma das peças que vai voltar hoje, vai estar à disposição aí do Marchiori para a partida de hoje. Como eu falei, um azar do CSA, tem alguns jogadores que vão voltar logo hoje. Um deles é Jael, o Cruel, campeão da Libertadores pelo Grêmio, jogador com passagem por muitos clubes, por Grêmio, por Ceará, por Flamengo, enfim. O Jael, o Cruel, ele já tem 3 gols na competição, tá um tempinho fora já, por questões musculares e volta hoje. Provavelmente eu acho que não entra como titular, tá há muito tempo fora, mas é uma ótima opção para o Marchiori durante a partida, aquele centroavante mais diário, um cara que usa muito o corpo, um cara muito forte fisicamente, então é uma característica muito de centroavante raiz, é aquele cara mais clássico, parrudão da área. O Jael vai estar à disposição hoje depois de muito tempo. Como eu falei, eu achei um azar do CSA porque o Jael é aquele cara que talvez tecnicamente não enche os olhos da torcida, de qualquer torcida dos times que ele passou, porém é um cara muito perigoso dentro da área. Então sempre é ruim que os times joguem contra jogadores dessa maneira. Aquele cara que quando a bola sobra ele acaba botando para dentro. Para mim, jogador melhor da fase ofensiva, vai. Eu vou botar outro cara como tecnicamente melhor. Mas da parte ofensiva do Náutico, ali do meio pra frente, o melhor jogador, na minha opinião, que é o Souza. Souza, aquele ruivinho que jogou também em Cruzeiro, em Palmeiras, se destacou no Náutico, é um ídolo da torcida. É um jogador que a torcida do Náutico tem muito apreço. Ele tem 4 gols na competição, é o artilheiro do time. Mas além de ser o artilheiro do time, ele é um cara que tem um arsenal de coisas muito interessantes dentro de uma partida de futebol que está um pouco escassa para peças no geral. Tem poucas peças no mercado que fazem isso. Que é um cara que chuta muito bem de fora da área, muito bem mesmo, pega muito bem na bola, e um cara que tem uma cobrança de bola parada completa. Escanteios, faltas de longe, faltas de perto. Então, um cara muito perigoso a média e a longa distância. E é como eu falo sempre, você tem uma variação de jogadores que não fazem a mesma coisa, fazem coisas diferentes, é sempre bom no seu plantel. Não adianta você ter 6 volantes no elenco e 3 marcadores e 3 construtores. É bom você ter um volante um pouquinho mais ofensivo, que chuta muito de longe, um cara que é um pouco mais cabeceador, um cara que é um pouco mais criativo, um cara que é um pouco mais marcador. E o Souza é um cara muito interessante para você ter numa Série C, até na Série B mesmo. É um cara que chuta de fora da área, um cara que tem a bola parada, é um cara que tem a criação também, não é um cara que prejudica na parte de defensiva, na marcação. Então o Souza para mim é o melhor jogador do meio para frente do Náutico. E aí, o melhor jogador para mim, tecnicamente falando, do time do Náutico no geral, que é o Vitor Ferraz, que é um lateral, mas tem 2 gols na competição. Eu acho que o Vitor Ferraz é um cara de uma variação muito interessante.
Ele é um cara agora que já tem 34 anos, já é mais experiente, jogou muito tempo no Santos, passou por Curitiba também, enfim, Botafogo da Paraíba, se eu não me engano, ele é aqui do Nordeste, não me engano, eu não me lembro agora se ele é do Rio Grande do Norte ou da Paraíba, então não vou chutar aqui, não vou tentar adivinhar. Mas é um cara que tecnicamente muito calmo com a bola, um cara que gosta de jogar com cadência, um cara que joga na aproximação, não é um cara que um lateral de muita força física, nunca foi na verdade, nem na época de Santos que ele era mais novo, nunca foi um cara de muita força física, um cara muito da velocidade, foi sempre um cara muito técnico. E hoje ele faz duas funções ali no Náutico, a lateral direita, obviamente, mas ele tem uma variação muito legal, jogando de volante também. Geralmente, quando faz a saída de três do Náutico, que um volante desce e abre os laterais, ele acaba, em vez de abrir para a lateral, ele vai para o meio e um volante abre para a lateral e ele começa a construir da cabeça de área. Por que eu acho legal isso? Porque dá muito mais qualidade na saída de jogo do Náutico. O Vitor Ferraz é um cara que inicia jogadas muito bem, é um cara que sabe sair jogando de frente, tanto com tabela como com lançamento. É um cara que enxerga o jogo na visão privilegiada do campo. Então, quando ele vai fazer essa variação para a cabeça da área, é uma qualidade maior da construção de jogo do Náutico. Então, é muito interessante essa variação aí do Vitor Ferraz, que é lateral de ofício, mas joga e vem jogando também de volante entre as partidas como titular ou variando dentro da partida, começando como lateral e indo para a cabeça de área iniciar essa jogada. Inclusive, ele quando vai ser volante, cabeça de área do Náutico, ele pisa muito na área por dentro, não por fora como um lateral, né? Invadindo a área por fora, por dentro mesmo. Ele fez um gol de cabeça, inclusive, recentemente, mostrando uma variação legal também, que é uma parte mais ofensiva do Vitor Ferraz. É um cara que agora anda fazendo mais gols. Nunca foi um lateral goleador, como o Fagner teve uma época de lateral goleador. O Maicon era um lateral goleador pra caramba, aquele que jogou na Inter de Milão, jogou no Cruzeiro, na seleção brasileira. Enfim, mas agora o Vitor Ferraz, no final de carreira, mostra esse outro lado, essa outra faceta dele como jogador de futebol aí na equipe do Náutico. Vou começar a falar agora de jogadores que não são tão conhecidos da torcida no geral. Eu trouxe caras conhecidos, mas que eu julguei muito importantes para o Náutico e que o torcedor do CSA precisa observar, porque são jogadores muito perigosos também, porque às vezes quando a gente não conhece a equipe adversária, a gente vai logo olhando esses caras. Pô, Jarrell, Souza, Vitor Ferraz, que são caras que a gente conhece, e acaba esquecendo que existem jogadores bons que são desconhecidos. Primeiro deles, o colombiano Paul Villero, ou Paul Vilheiro, como você... Ficou engraçado, né? Paul Vilheiro. Parece coisa de polvilho, mas depende aí do seu espanhol, de onde você vem, se você é da Espanha, da Argentina, enfim. Mas o polvilheiro é um atacante, ele é um cara, na verdade, assim, muito interessante. Ele pode jogar tanto de segundo atacante, do lado de um centroavante, pode cair pelos lados, é um cara que gosta de iniciar o jogo também, é ambidestro, não é aquela piada de ambidestro, joga mal com as duas pernas, não, ele é ambidestro mesmo, cara muito perigoso, muita movimentação o polvilheiro. Isso é muito interessante, porque quando eu falo que jogador aqui tem muita movimentação, não é porque ele fica subindo e descendo, correndo que nem um louco, enfim. É um cara que busca os espaços, é um cara que busca entender as entrelinhas da defesa, os espaços entre o lateral e o zagueiro, os espaços entre as linhas de cabeça de área e da zaga adversária. É um cara que busca esse espaço, porque quando o cara está nessas posições entre as linhas adversárias e também entre os jogadores de defesa, você se torna um jogador mais perigoso, porque você vai receber a bola mais livre, você vai receber a bola com o tempo de levantar a cabeça e pensar no jogo. Quando você recebe a bola de costas ou recebe a bola de lado com uma marcação vinda, é tudo muito mais complicado. Então, você tem que sempre estar buscando esses espaços e o Paul é um desses caras. Paul ou Pau, sei lá. Vou chamar ele aqui de Vidieiro. O Vidieiro, ele é um cara muito assim. É um cara que busca muito essa movimentação, essa busca por espaços. Então, é um cara muito perigoso, na minha opinião, para a equipe do CSA, levando em conta também o quê? A defesa do CSA, o miolo de zaga, Ednei, Forster, enfim, quem jogar ali, geralmente são jogadores muito pesados mesmo, lentos. Então, um cara desse que tem a velocidade, tem a movimentação, acaba dificultando um pouco a vida do CSA. Outros dois jogadores que são um pouquinho desconhecidos, mas pro CSA ficar de olho. Jean Mangabeira, volante, camisa 5. É um volante muito interessante, um dos caras que hoje é um dos pilares do Náutico. Um volante de muita força física, muita pegada, mas
Também um cara que se posiciona no ataque, um cara que invade a área, já fez 2 gols nessa competição. É um cara muito interessante, principalmente naquela questão que eu falei. A gente vai fazer uma conexão com o que eu falei antes, que o time do Náutico faz muito volume na área. O time do Náutico leva muito jogador para dentro da área quando as jogadas são construídas pela lateral para explorar os cruzamentos. Então, é um desses jogadores que faz essa aproximação, que fecha lá dentro da área, então é muito perigoso o Jean Magabeira também. E quando o Náutico joga em transição, é o cara que, além de ser o cara que inicia com o roubo de bola e acelera o jogo, é um cara que acompanha a jogada e sempre também faz essa busca pela invasão de área. Então fica ligado aí, torcedor azulino. Jean Magabeira é um cara muito interessante, um cara muito perigoso, um cara que às vezes não aparece muito no jogo, mas ele é um pouco sorrateiro e acaba fazendo gols, dando assistências, iniciando jogadas. Então o Jean Magabeira aí, por mais que tenha um nome folclórico, assim, um nome meio diferente, é um jogador bom, um jogador perigoso. E o Gabriel Santiago. Gabriel Santiago, um atacante também, não é titular absoluto, é um cara que vem do banco, mas porque eu botei ele? Justamente por isso. Tem 2 gols na competição também, mas é um cara que ajuda muito o Náutico vindo do banco. É meio que o 12º homem, é um cara que não deixa a peteca cair no time do Náutico, é um cara que, quando entra, mantém o volume de jogo, mantém a velocidade, a intensidade, é um cara que é muito útil nesses 35 minutos finais de segundo tempo, 20 minutos, 25 do segundo tempo, é um cara que dá uma opção muito boa para o Marchiori no banco, porque ele é um cara que mantém o ritmo aí do ataque do Náutico. Então, Gabriel Santiago também, num possível segundo tempo, ou até se entrar de primeira também. Fiquem de olho, porque é um jogador perigoso. E aí eu botei outro jogador conhecido, só para não deixar passar, porque eu acho um bom goleiro, eu acho um dos pilares aí do time do Náutico. Um goleiro que saiu do Ituano, apareceu na verdade, né? Apareceu no Ituano, passou por Curitiba, passou pelo Palmeiras, que é o Wagner. Acho um bom goleiro seguro. Um paredão, então vai ter um confronto legal entre Dalberson e o Wagner. Eu sei, torcedor do CSA, que vocês estão pé da vida com o Dalberson, mas eu ainda acho ele um bom goleiro. As coisas acontecem, falhas acontecem, a gente já vai falar sobre isso aí. Beleza? E para encerrar aí a equipe do Timbu, o Timba, o Náutico, reforços. O Náutico pegou 3 jogadores que estavam na Série B para jogarem essa reta final de Série C e a segunda fase. Achei contratações interessantíssimas. 2 zagueiros, Richardson e Joécio. 2 zagueiros completamente diferentes. O Richardson estava no ABC, é um cara muito mais de força física, de imposição. E o Joécio é um cara que estava muitos anos já no Sampaio Corrêa. É um cara que não é tão fisicamente forte nem pesado, é um cara um pouquinho mais lento, mas é um cara muito forte na bola parada, tanto na defensiva como na ofensiva. Achei 2 boas aquisições pro Náutico nessa reta final de Série C, tanto que eu acho que é um sinal também de reforço num dos setores que não aparecem tanto no Náutico. A defesa do Náutico não é uma defesa que merece um grande destaque, um grande mérito. Eu acho que o meio e ataque do Náutico é muito mais rico em opções, em possibilidades. Então, reforçar a defesa é importante e achei 2 boas contratações, mas a melhor para mim, eu falei aqui no jogo do CRB e Chape. Se vocês quiserem ir lá para ver, eu vou falar a mesma coisa para não ser hipócrita nem me contrariar. O Ribamar. Ribamar eu achei um bom reforço para a equipe do Náutico, por quê? O Ribamar é um daqueles jogadores que, tipo assim, ele não é horrível, mas também não é um craque. Ele tem boas valências, boas características para um jogador de futebol desse nível de Série B e C. É um cara muito forte fisicamente, muito rápido, o Ribamar é rápido pra caramba. É um cara que tem até um arsenalzinho de finalizações durante a carreira. Tem gols de cobertura, tem gols de fora da área, enfim. Eu acho que as características físicas do Ribamar, com uma ligaçãozinha, com alguma qualidade técnica ali de finalização, o colocam como uma peça muito interessante em Série B e Série C. Um cara que pode ser muito útil a várias equipes. Por quê? Tem velocidade, tem a finalização, não é um cara. Eu não tô dizendo aqui que ele é o Ronaldo finalizando, mas tem um arsenal de finalizações. Ele é um cara que é pouco inteligente em algumas tomadas de decisão. Isso aí, de fato, ele é. Às vezes ele quer fazer o que não sabe, às vezes ele quer fazer jogadas que parecem muito mais invenções. Mas eu acho o Ribamar um jogador útil para a Série C e para a Série B. Achei uma boa contratação do Náutico.
Torcedor, não se deixa enganar por causa da musiquinha, por causa dos memes. Às vezes esses caras aí que são taxados como isso e aquilo por causa de meme, por causa de alguma resenha, enganam. Vou dar dois exemplos aqui rápidos, só para embasar o que eu tô falando. O David, que ficou conhecido como o artilheiro do Inacreditável Futebol Clube. O David jogou muito no Cruzeiro, jogou muito no Fenerbahçe. Foi um cara que foi muito útil durante muitos anos da carreira dele em grandes times, mas por causa de um meme, por causa de uma situação, ficou marcado. Muitas pessoas acham que o David é um baita de um jogador ruim, mas não foi bem assim. E outro cara que eu vou botar aqui, porque tá próximo da gente, é o Anselmo Ramon. Se vocês forem puxar aí no início da carreira do Anselmo lá no Cruzeiro, ele também passou por isso, de Inacreditável Futebol Clube, de ser taxado como isso e aquilo, e a gente sabe que hoje o Anselmo Ramon é um cara extremamente técnico, extremamente perigoso, um centroavante completo. Então não se deixe enganar com o Ribamar por causa da musiquinha, das resenhas, dos memes. Ribamar pode ser um cara muito perigoso aí para a equipe do Náutico. Beleza? Eu acho que o vídeo tá longo porque o Náutico realmente foi um time que eu fiquei horas olhando, mexendo, estudando, porque tem muita coisa acontecendo lá no Timba. Vamos ao que interessa. Vamos ao CSA, o Centro Esportivo. Opa! Epe! O Centro Esportivo Alagoano, azul e branco é o CSA. Vamos lá, vamos falar aqui. Primeiro de tudo, CSA e Pouso. Pra você que tava no estádio, com certeza foi uma das partidas mais épicas, mais históricas do CSA, porque realmente aquele gol no finalzinho foi pra botar e aí um quadro na história do CSA. Porém, vamos falar do jogo no total. O CSA começou saindo atrás do placar muito rápido, com a falha clara pra mim do Dalberson. Não tem condições do goleiro tomar um gol daquela distância, naquela posição, daquele jeito que o atleta do Pouso Alegre chutou. Achei falha do goleiro. Porém, o CSA não deixou o gol ser. Não abalou o CSA. O CSA criou muito. Faltou um pouquinho de qualidade nas finalizações do primeiro tempo. Eu achei que o CSA poderia ter saído com a vitória, não, mas pelo menos com o empate já no primeiro tempo. Achei que o CSA demorou demais para fazer esse gol de empate, mas achei que a postura foi boa. Foi uma postura de quem queria mesmo se classificar, não se deixou abater, criou muito, achou o gol com o Tagliari. Não entendi a saída dele após o gol, acho que o Cabo se precipitou, ainda bem que deu certo, porque senão a Mancha ia pegar o Cabo na porrada. Mas assim, eu acho que o Tagliari, nesses jogos decisivos, ele não pode sair de campo nem a pau. Só se ele tiver ou lesionado, ou morto, andando de campo, tropeçando nos próprios pés de cansaço. Mas tirando isso, o Tagliari não pode sair daquela área do CSA nunca. O Jô fez o gol, fez, foi épico, foi. Mas o Jô e também o Matheus Felipe não tem não tem Luiz Felipe, perdão, não tem condições nenhuma de jogarem no lugar do Tagliari. Pode jogar ali do lado, juntos, como ele fez com os dois centroavantes reservas, mas se o Tagliari sair daqui, pra mim é absurdo. O Tagliari tem que jogar até o final, do primeiro aos 90 minutos de todas as partidas. Óbvio, vai cansar, vai ter um problema assim de desgaste físico, só assim para tirar o Tagliari. Não achei uma boa opção do Cabo, ainda bem que deu certo, senão ele ia ser muito criticado, beleza? Mas assim, a partida do CSA no geral foi boa, criou muito, faltou alguma qualidade para sair com um placar mais elástico, acho que criou muitas oportunidades. Gostei muito também, eu vou falar já já, do Bastos. Por que eu gostei muito do Bastos? O Bastos fez uma baita partida assim, espetacular, não. Mas eu sempre falo aqui, o Bastos sempre foi um camisa 8, por onde ele passou. Ele joga muito melhor, muito mais à vontade quando ele tem um cara ali do lado dele no meio campo para atuar como um suporte na construção, na cadência, na triangulação. E eu acho que ele se sente mais à vontade assim. Vou falar logo. Já acabei com o CSA e Pouso Alegre, vamos falar disso aí. Eu acho que o Tomás Bastos tem que jogar sempre com outro volante de camisa 8 ou com camisa 10, porque ele rende mais. Ele não é um camisa 10 torcedor do CSA. Ele joga como 10 no CSA por necessidade, por não ter outro cara. Mas na carreira dele ele sempre foi o camisa 8. Sempre jogou auxiliando outro meio-campista. Então por isso que eu achei a presença do Rainer importante em campo. Talvez o Rainer não tenha feito uma baita partida de inversões de jogo, de criação, de finalização. Mas ele potencializou um pouquinho do que pode ser um Tomás Bastos no seu auge. No seu auge não, mas assim, no seu primor técnico. Então eu acho importante Tomás Bastos sempre jogar ali do lado de um segundo volante, de um cara mais meio campista e menos volante assim de marcação, porque isso facilita a vida do Tomás Bastos. Por isso que eu botei aí esses três caras. Hoje não vai ser possível jogar com o Rainer porque ele tá suspenso.
Mas eu gostaria de ver nessa reta final um CSA mais propositivo, um CSA que joga mais pra frente, porque daqui pra frente empatar e perder pro CSA é sinônimo de que vai dar ruim. O time vai acabar ficando de fora da classificação. O CSA hoje vai ter que buscar o resultado contra o Náutico. O empate não resolve nada a vida do CSA. Imagine uma derrota. Então vai ter que jogar bola para vencer. Então, para mim, o meio-campo do CSA, até para auxiliar seus atletas de frente, tem que jogar, na minha opinião, com o Marcel como primeiro volante, que já vai facilitar muito essa saída de bola, essa construção de jogo do CSA. O Rainer como um 8 e o Thomas Baixo como um 10. Eu acho que esse meio-campo aí é muito mais ofensivo, é um meio-campo muito mais. Que vai fazer o time do CSA render mais ofensivamente. Não vai abusar de jogadas pelas laterais, de cruzamento, dessas coisas. Vai ser um time com muito mais capacidade técnica, na minha opinião. Eu não acho o Moisés Ribeiro um jogador ruim, não acho o Bruno Matinho um jogador ruim. Porém, eles são muito mais marcadores, são caras que prendem mais o jogo, são caras que dificultam um pouco a saída de bola. Eles agregam muito defensivamente, mas acabam sobrecarregando seus companheiros de meio campo na hora da construção. Por isso que o CSA, na minha opinião, com o Marcel de primeiro volante, que já fez essa função em vários clubes, dá para atuar de uma maneira mais ofensiva, uma maneira que busque mais o resultado. Vai dar uma prejudicada na questão de marcação? Vai. Mas aí é um risco que o CSA, na minha opinião, na minha visão sobre futebol, sempre é importante frisar, na minha visão sobre futebol, hoje o CSA precisa se arriscar. Não hoje, daqui pro final. Se não se arriscar, se jogar com a bundinha presa lá atrás, se jogar de maneira covarde, vai acabar ficando de fora. Empate e derrota não serve mais pro CSA. O CSA hoje precisa de vitórias para se garantir na segunda fase. Então, precisa de um time que jogue para vencer. E eu acho que esse meio-campo é fundamental para o CSA ser um time que impõe mais seu jogo contra os adversários, principalmente os mais fortes, os melhores, porque você impor jogo contra Pouso Alegre, contra o time lá do Z4, massa, é fácil. Um monte de time faz isso. Agora, faz contra o Náutico, faz contra o Amazonas, faz contra esses times melhores, porque hoje o CSA vai ter uma partida difícil, vai ter duas partidas difíceis em casa contra Remo e o Botafogo da Paraíba, porque Remo quer se livrar do rebaixamento, o Botafogo da Paraíba também vai querer ficar lá no G4 para sair jogando com a vantagem no mata-mata. Então vão ser partidas difíceis e o CSA vai precisar se impor nessas partidas. E outro caso aí que eu vou deixar aqui frisado para o CSA ter um rendimento melhor, que é a questão da lateral direita. Eu defendi a contratação do Arnaldo, eu achei que seria boa tecnicamente, mas o Arnaldo não tá bem, não encaixou no time, não consegue ter um volume de jogo, não consegue ter um aproveitamento bacana de cruzamentos, com o time do CSA cruzando a todo momento. Então, bota quem conseguiu fazer isso durante o ano, que para mim é o Everton Silva. O Everton Silva talvez tecnicamente não tenha tido a carreira do Arnaldo, não tenha tido os desempenhos do Arnaldo, nem nada parecido. Mas hoje, em 2023, os dois no elenco do CSA, quem rende mais, quem ajuda mais, tanto pela capacidade física, de velocidade, de apoio e recomposição, como também pela questão ofensiva, está sendo o Everton Silva. Então, assim, não dá para escalar por nome nessa reta final. Se for escalar por nome, jogador aí, vai ter que escalar um monte de jogador que o CSA trouxe que não tá rendendo. E o Arnaldo, pra mim, é uma dessas peças, uma dessas opções. Pra mim, o CSA teria uma lateral direita muito mais aproveitável com o Everton Silva. Parecido com o que tá acontecendo no CRB. Trouxe o Matheus Ribeiro a peso de ouro, não sei porquê, e não sei que nome é esse que o Matheus Ribeiro tinha. Não rendia, demorou muito para sair, e o Hereda, quando entrou, fez o time render bem mais. Então, uma situação parecida. Eu acho que hoje o CSA precisa do Everton Silva aí na lateral direita para ter um rendimento maior por esse lado do campo, beleza? E aí, o que eu acho desse jogo? CSA vai ter que jogar para vencer. Jogar para vencer não é jogar adoidado lá na frente, desorganizado nem nada, mas vai ter que ter um plano de jogo muito bem executado para sair com a vitória, porque empate e derrota não serve para nada para o CSA. O empate é um alento, mas serve pouco. Então vai ter que jogar para vencer o time do Náutico hoje, vai ter que sair com resultado positivo, mas não vai ser nem perto de uma partida fácil. O Aflitos vai estar com um bom público, provavelmente. O time vem invicto, tem ótimas peças, tem retorno de bons jogadores, tem jogadores contratados à disposição. O cenário não poderia, na minha opinião, ser pior para o CSA. Porém, por outro lado, por outra visão, aí o CSA vai ter que superar tudo isso, vai ter que botar isso tudo para debaixo do tapete, não vai poder ficar se prendendo a essas situações e vai ter que jogar para vencer na tarde de hoje, beleza?
Muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Muito obrigado de verdade. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, mas principalmente compartilhe para aqueles que você acha que vai gostar também desse conteúdo, dessa maneira diferente da gente comentar o futebol alagoano. Compartilhe no grupo da família, para o seu amigo que gosta de futebol também, no grupo do Racha, enfim, onde você quiser que você acha que a galera vai curtir esse tipo de conteúdo, pode compartilhar, viu? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdos exclusivos, você pode ver outros tipos de conteúdo falando sobre o futebol aqui de Alagoas, lá no meu Instagram, no Twitter, enfim, em tudo. E também lá tem as minhas atualizações sobre transmissões, junto com a galera lá do Narreio, com o qual eu faço parte. Então, se você também gosta do meu trabalho comentando, me segue aí que você sempre vai ver as transmissões que eu estou fazendo durante a semana, beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo jogo e tchau!